Paz, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas, começando com vocês mais um vídeo. E como prometido, aqui está a nossa série, o nosso primeiro episódio sendo a série da queda do homem, junto com o pensador democrático Nicolas Oliveira. Olá pessoal, Shalom, Nicolas Oliveira na área, no canal Nicolas Oliveira. Certo, então tá os dois Nicolas aqui para dizer para você sobre a queda do homem. Primeiramente a gente vai explicar, né, o que seria, tipo, a queda do homem. Vamos dar o princípio de tudo isso. Vamos dar o princípio, o que seria o homem, mesmo todo mundo já sabendo, a gente já vai explicar tudo isso certinho, para deixar tudo explicadinho, que nem diria alguns youtubers, mastigadinho, para vocês já entenderem tudo certinho. Verdade, bem mastigadinho. Então é isso, Nicolas. Faça as honras. Comece. Antes da gente poder entrar na Bíblia, né, mano, eu queria comentar contigo como que será, tipo assim, a Bíblia menciona que Deus fez o homem do pó da terra, né? Se Deus fez o homem do pó da terra, soprou dentro do homem o espírito da vida. Cara, beleza, o homem foi feito através de Deus, por Deus. E, cara, como que o homem perfeito, ele conseguiria pecar, cair? Exatamente, cara. Né, meu? Porque não faz sentido, pô, a gente ser ciente do que é o que é o certo pra Deus, a gente adorar Ele, e, cara, a gente acabar pecando. É que nem uma criança, entendeu? Uma criança, ela é cuidada por Deus, é cuidada pelo seu pai, né, cara? Como que uma criança, ela vai acabar se machucando se ela é cuidada 24 horas pelo seu pai? E se Adão, ele era cuidado por Deus, como que Adão conseguiu pecar? Exatamente. Eu chamaria isso de curiosidade. É verdade, curiosidade. A curiosidade de saber, porque o ser humano desde o princípio, né, até desde o princípio realmente de tudo, até quando a gente for entrar aqui na Bíblia vocês vão entender. O princípio de tudo, o ser humano já era um ser curioso. Já era um ser que queria saber de tudo, ele queria tudo na mão dele, tá ligado? Desde o princípio vocês vão entender isso quando a gente entrar na Bíblia, cara. Mas é um pensamento muito bom, cara, muito reflexivo até. É interessante. Tem alguma coisa pra poder acrescentar? Bom, eu acho que não, tu já saiu assim, já chegou no ponto, eu acho, de já nós poder entrar na Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, abra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Menciona assim. Eu vou ler a parte A e a parte B, que é só o primeiro até a primeira vírgula, tá? Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Perdão, até a segunda vírgula. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, aqui está mencionando que Deus é um pensamento de Deus, tá? Deus ali literalmente não tinha criado o homem. Mas ali diz no versículo 26, façamos o homem. Ou seja, era um pensamento. Depois no capítulo 2 de Gênesis, sim, Deus ele vai fazer o homem, certo? Sim. Quero que tu explique alguma coisa sobre esses dois versículos para nós, Nicolas. Esses dois versículos, o seguinte, como tu falou, exatamente, ele é um pensamento, era algo que Deus estava planejando no momento, né? Como uma pequena diferença aqui que tá da tua Bíblia para minha, mas que é a mesma coisa, tá? São duas versões diferentes da mesma Bíblia, a mesma coisa. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diz que a imagem de Deus criou. Ou seja, a imagem de Deus não é literalmente, não quer dizer que Deus tenha realmente criado a imagem de Deus. A gente pode dizer que isso seria o pensamento de Deus. Uma imagem, tipo, a mesma coisa que a gente está aqui e começa a lembrar, vamos supor, de um quadro que a gente viu há muito tempo atrás. A gente vai lembrar de uma imagem de um quadro. Aquilo não vai estar na nossa frente, não vai ser algo físico, mas é um pensamento que a gente vai ter, entendeu? E seguindo isso, era um pensamento, e que nem o Nicolas falou, em seguinte, depois ele faz o ser humano, depois que ele já tem tudo planejado perfeitamente, de como é que vai ser cada órgão, cada neurônio no seu lugar, Deus fala, agora eu vou ir para a Terra e vou fazer esse ser humano com as minhas próprias mãos. Que é algo que só nós, como seres humanos, homens e mulheres, temos essa... Como é que pode dizer? Como é que seria a palavra certa a se usar? Cara, é magnífico, mano. Vantagem não é a palavra certa. Nós temos essa bênção, sabe? De Deus querer nos criar com as suas próprias mãos, tá ligado? Este é o pensador Odinei. Boa noite, gente, tudo bem? Bom, seguindo aqui o que eu tava falando, a gente tem essa bênção de Deus poder nos criar com nossas próprias mãos. Porque todos os outros animais, se você ler a Bíblia, desde Gênesis 1 em seguinte, da criação do mundo e coisa, Deus criou todos os outros animais com a sua fala. Deus criou, que haja os animais dos céus e debaixo da terra, no mar,
Deus falou tudo sobre a imagem. Daí quando ele estava pensando no homem, depois de já ter feito tudo aquilo, ele começou a pensar, eu vou fazer um homem para governar esse lugar. Então nesse pensamento de Deus fazer um homem, ele começou a pensar tudo, e depois ele desceu e pegou do pó da terra, do barro, e criou a gente, e depois assoprou em nossas narinas o fôlego de vida, né? Às vezes fala espírito de vida, mas não é espírito, é fôlego. Menciona espírito. Mas tem versões e versões, né? Traduções. Mano, eu quero que você uma coisinha a mais. Eu também queria deixar um... Pode... Não, fala aí. Não, pode falar aí, tu apareceu agora. É que eu tenho bastante experiência com essa pequena parábola, né, de Gênesis. Eu já até fiz um vídeo com vocês, acho que vocês, né, conhecem. Já preguei também sobre isso. O título da mensagem que eu preguei foi O Amor de Deus sobre a Humanidade. E que nem o Nicolas tá falando, né? Quando Deus ele nos criou, foi de uma forma diferente. No dia que eu preguei, eu falei, expliquei. Por que foi diferente? Porque, como ele disse, os animais, as aves, os peixes, tudo ele ditou, ele falou com a boca dele, né? Mas com nós, o ser humano, é diferente, como eu falei no vídeo. Ele pegou e nos criou com suas próprias mãos e nos moldou e colocou, soprou o fôlego de vida em nossa boca, em nossas narinas. Então, aqui estamos. Era isso que eu queria deixar bem explicadinho pra vocês. É forte, mano. É forte. O título da mensagem que eu deixaria... Desculpa, eu gosto de falar, sabe? Não, sou pregador, à vontade. Né? O título da mensagem que eu deixaria pra vocês, se eu fosse falar sobre o que eu falei agora, seria o amor de Deus sobre a humanidade. O amor, porque Deus nos ama tanto que Ele criou a gente, cara, de uma forma diferente. Não falando, mas sim pondo em prática. Tem... Não sei se tá na Bíblia... Acho que tá na Bíblia que diz assim, que tudo que quando a gente for fazer alguma coisa, em tudo que nós vamos fazer, devemos fazer com amor, pensando que é pra Deus, né? Porque... olha só, exatamente, é bíblico, cara. Só que tá falando outras palavras, mas sim, é bíblico. Isso, eu tô falando com as minhas palavras. Pra falar, certíssimo, cara. passa pra honra, sim. E eu tava ali no sofá, né? Tá conversando ali, deixei eles fazendo vídeo. Achei legal, né? E sei lá, me tocou assim que eu falei, não, mas eu vou ali dar uma força, né? A gente, em equipe é melhor, né? Amém, glória a Deus. E era isso, gente, mas não vou atrapalhar mais vocês aí, tá? Mas olha só, quero que tu leia o capítulo 2, versículo 7. Ô, Nicolas, por favor. Versículo 7. Vamos lá, então. Mas antes de tu ler, eu quero complementar, né? Como o Odinei tava falando, pensador Odinei, cara, é uma coisa muito profunda. Porque Deus ele não poderia ter feito os animais com as mãos dele, porque, cara... A matéria, ela é praticamente quase a mesma, só que é falado. Exato. Né? Porque todo mundo que morre vira pó. Então, cara, por que essa diferença? Por que essa diferença, né? E essa diferença, né, eu vou dar só um spoiler, tá? Nos próximos vídeos, porque nós vamos falar sobre demônios, né? Então, a Bíblia menciona que Deus, ele falou que façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? Então, o homem é diferente. Porque o homem pensa, o homem não tem apenas desejo, o homem tem... Vivente, exatamente. Né? O homem ele tem relacionamento, o animal ele é mais instinto. Ele tem algo diferenciado do ser humano. Essa diferença é que o ser humano, ele foi pego do barro da terra, certo? E a palavra Adão significa assim, tirar homem da terra vermelha. E a terra vermelha é uma terra fértil. O mais interessante é que essa terra fértil, cara, a Bíblia menciona que a Eva sai de Adão. E essa terra fértil, exatamente, da costela. E o que significa Eva? Significa cheio de vida, ou que produz vida. Então, o que está acontecendo, né, nesse paradoxo profundo da palavra do Senhor? É que a Bíblia tá mencionando assim, olha, o ser humano foi criado pelas mãos de Deus. Ou seja, nós temos o DNA de Deus sobre a nossa mão, certo? É comprovado cientificamente, né? Que é provado. Verdade. Então, olha só, olha a profundidade do amor de Deus, o carinho. Ou seja, a gente é cheio de Deus guardado em nós. Sabe? Eu tava estudando profundamente sobre o início, sobre a criação, sobre Elohim, sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus. E a palavra do Senhor menciona aqui, nos estudos, né, que eu tava fazendo, que Deus ele se oculta desde Gênesis até Apocalipse, só que ele está se revelando de uma forma diferente. Como assim? Desde quando Adão ele é formado, Deus ele não se oculta, mas ele se manifesta. Depois da queda do pecado, o Senhor Jesus ele começa a se manifestar onde? Na natureza. Muitas vezes ele se manifesta através da natureza. Entende? Tipo assim, muitas vezes a gente, cara, hoje em dia tem muitas pessoas ateias, não acreditam muito em Deus. Mas, cara, não é necessário muitas vezes aceitar Jesus. É só tu olhar pro céu, olhar para a natureza. Cara, quem é que fez? Não foi apenas um Big Bang, cara. Sim, cara, tem que estudar um átomo, entendeu? Se tá lá uma massa lá acumulada, cara, tem que ter um toque divino. Tem que ter alguém, né?
até Albert Einstein, ele entendeu, cara, que, cara, não tem que ter alguém, tem que estourar o átomo para começar a expandir o universo. Matéria em movimento é o universo. Quem que tá expandindo o universo? O que que é? É apenas ciência? Negativo. Então é algo profundo. Pode continuar, meu amigo. Exatamente. Então, vamos direto para 2:7. 2:7. Isso. Vamos lá, então. Está escrito, então. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Exatamente o que nós estávamos falando aqui, né? Exatamente. Exatamente. A gente já falou na frente do versículo que a gente ia falar, né? Excelente, excelente. Eu queria deixar mais uma coisa minha, um pensamento meu. Vocês pararam pra pensar, gente, que estão assistindo a gente, os comedores de Bíblia aí, que Deus, ele se manifestava muito no Antigo Testamento, muito através da palavra, era muito pouco em matéria. Deus, ele tem poucas pessoas, poucos homens da Bíblia no Antigo Testamento que Deus se mostrou, né, ou chegou próximo, sabe? Mostrou no mínimo a glória dele, assim. Mas, quer ver? Tem até um exemplo. Eu fiz um vídeo, o Macau no Instagram esses dias, uma... Story? Não, um vídeo ao vivo. E aí eu falei, né, sobre Samuel, que Deus, ele falou com Samuel através de sonho. Deus chamou ele 3 vezes. E ele, né, dormindo ali, não entendeu o chamado de Deus. E o que ele fez? Ele levantou, foi nos aposentos de Eli, que era um homem sábio, mais velho, que ele tinha mais sabedoria, e falou: Samuel, se te chamar de novo, diga, eis-me aqui. Só que Samuel, ele foi chamado por mais 2 vezes e não entendeu o chamado de Deus. E hoje em dia é assim, gente. Deus chama a gente pelo nome, de formas diferentes, e a gente não entende. Aí, sem perder o fio da meada, no Novo Testamento vem o Jesus Cristo, né? Deus se fez carne, veio para a terra, se fez Jesus. Então ele começou a pregar por parábolas, curar, fazer milagres, etc. Então era isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Ótimo. Pode continuar. Valeu. Seguinte, qual o próximo versículo, Nicolas? Agora a queda, né? Por que o homem caiu? A queda, o Bom, porquê, mano, é algo muito profundo. Você tiver uma Bíblia, abra em Gênesis capítulo número 3, do 1º ao 6. Onde a gente leu 6? É o único que a gente vai ler, porque o do capítulo 3 chega até o versículo 24, ou seja, seria muita coisa pra gente ler tudo e explicar tudo em um vídeo. Esse é um vídeo compridaço. Esse vídeo com certeza, eu não sei quanto tempo tá, mas já deve estar bem comprido, né? A gente tá falando bastante coisa, mas vamos indo lá. Sem correria, porque a gente não quer atropelar nenhum conteúdo, né? Pra não deixar nada mal explicado, né? Também. Então vamos lá. A queda. Capítulo 3, versículo 1 diz: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam o fruto de nenhuma árvore do jardim? Tu pode frisar um pouquinho aí? Bom, primeiramente nós temos que ter uma provação, né? Se Deus falou isso ou não. Isso também está incluído no capítulo 2, versículos número 17. Pode ler para nós, meu amigo? Claro. 2:17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque em dia em que ela comer, você certamente morrerá. Verdade. Ou seja, atropelamos. Não, pior que não. Tamo indo certo. Tá? Tu pode continuar? Tá. No 3. No 3? Tá. Versículo 2. A mulher respondeu à serpente: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Bom, é como eu disse no início, né? A curiosidade, né? Tipo, já apareceu desde o início a serpente, que na verdade é o dragão, né? Que é o próprio Satanás. E é aquele negócio que, tipo, se eu parar a pensar, Satanás, ele se fez em formato de cobra, né? Uma serpente que alguns dizem que essa serpente tinha pernas, né? Tem várias histórias, porque aqui não diz exatamente, não sei se tem algum versículo, não tô lembrado exatamente agora,
que diz como é que era a serpente em si, qual que era o formato dela. Acho que não tem, né? Prova, na verdade, tem algo no G1, alguma coisa assim, notícias, artigo, né? Isso, mas na Bíblia não vai ter. Pois é, cara, não tem muito dizendo sobre a cobra, a serpente, né? Mas enfim, tipo, algo que eu acho importante frisar aqui antes de entrar realmente no que a gente tá querendo falar aqui desde o início do vídeo, é que diz aqui, mais a serpente mais astuta que todos os animais selvagens, ou seja, uma serpente é astuta, tá falando da serpente em si, do animal, né? Do animal serpente, que o Senhor Deus tinha feito. Pera, eu pulei. Todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse a mulher. Ele disse a mulher, a serpente falava. Bom, ele literalmente falava. Cara, é uma coisa, tipo, não tem é que nesse, tipo assim, há muitas crianças, né, hoje em dia, por mais que ela tenha amigo imaginário, isso é normal pra elas, entendeu? Então, sim, cara, uma serpente falar pra uma pessoa que nunca pecou que, cara, isso não é novidade, entendeu? Pô, todo mundo pode falar, né? Tipo, porque até na hora da criação, quando Deus pegou os animais, ele criou os animais e pôs eles do jeito que Deus queria. Ó, eu quero criar um animal cinza grande, ele vai ter uma tromba, ele vai ter dois... como é que é o nome? Não, é aqueles dois ossos assim que ele tem. Isso, os marfim grandão, sabe? Tipo, tem na hora assim, vou fazer o marfim, vou fazer um negócio. Só que na hora Deus não deu o nome para esse bicho. Ele criou Adão, colocou Adão e falou para Adão assim, a gente não leu aqui, mas está escrito se você ler com atenção. Adão, tu vai pegar agora e vai dar nome para todos os animais. Cara, todos os animais. Nem nós aqui sabemos o nome de todos os animais desse planeta. E Adão criou tipo, deu nome a todo mundo. Imagina a inteligência do cara, né? Chama o pássaro quero de o quê? De caturrito. De passarinho. A gente nem sabe. O passarinho. Quero, nem sabe. João de Barro. João de Barro. Aí Deus falou, tu acha que Adão falaria, aquele é o João de Barro. Pô, João de Barro. Daí depois lá na frente Jesus Cristo vai chamar o seu discípulo de João. Só falta o barro. Algo interessante que eu quero também entrar na queda do homem, né? Como o Nicolas leu aqui, né? Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse-lhe a mulher, a serpente, do fruto, disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrereis. Ou seja, eu tenho um pensamento muito profundo sobre isso. Que a própria Bíblia, se a gente for ler e meditar, tá falando, sabe por que Deus ele falou não tocar, não chegar perto? É algo muito, não é metafísico, é simbólico. É que nem, tipo assim, a gente é viciado em droga, só um exemplo. Se tu quer parar de se drogar, tu não precisa... Cara, se tu for ver alguém se drogando, ou chegar perto de alguém se drogando, tu vai sentir vontade. Isso é o que? Curiosidade. Isso é o que? Atração. Então o que você tem que fazer? Deus falou assim, não chegar perto e nem toca. Ou seja, se tu fazer isso, vai vir um pensamento em ti, cara, será que realmente isso é aquilo? Muitas vezes nós, os jovens, né, quando tem uma ordem do seu pai, fala, não vai com aquele jovem que ele é maloqueiro. E cara, a gente que é criança, a gente que é inocente, fala, capaz, minha mãe nem sabe, não conhece ele direito. E acaba indo com aquele jovem lá e acaba se ferrando. A polícia bate nele, a PE, bate com a mão, bate com o pé, a pé não tem perdão, bate com o pé, bate com a mão. Então assim, olha, a palavra do Senhor tá falando aqui, é algo muito simbólico, tipo assim, não olhar. Porque quem olha deseja. Eva, ela fez o quê? Ela chegou perto, primeiramente, chamou a atenção. Ela chegou perto, a serpente se manifestou. Olha, se tu comer do fruto, tu serás como Deus. Tu serás como Deus. Algo mais interessante que nós lemos em Gênesis 1:27. Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então a Eva, ela era como Deus. O que esse demônio, o que a Bíblia está falando sobre isso? Era dúvida. Eva, ela ficou com uma dúvida se ela ia ficar como Deus ou não. Então ela ficou, cara, será mesmo? Então isso aconteceu. A serpente foi astuta, Satanás foi astuto e fez ela comer o fruto. E sabe o que aconteceu quando a Eva comeu o fruto e o que aconteceu? Não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Vamos ver o que aconteceu com o telefone. Ele ligou a flecha ali. Dá uma olhada que aconteceu com o telefone. Não sei se parou de gravar. Tá se manifestando ali com a luz. Olha, meu Deus do céu. Então diz assim, o verso 4 diz assim. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis.
se comesse do fruto. E, cara, na verdade, ela tá mentindo, a serpente, você acredita? Sabe por que tá mentindo? Certamente não morrereis. Deus falou que morrerá. Só que Satanás, ele inverte a verdade. Deus falou assim, certamente tu morrerás. Só que não na verdade, no lado, tipo assim, tu vai morrer, cara, tu comer, tu vai morrer que nem um veneno. Não, tu vai comer do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, mas tu vai parar de ser eterno. Tu será uma pessoa finita. Ou seja, tu vai morrer, tu vai começar a padecer, tu vai sofrer. Isso que Deus estava falando. Não era aquilo. Então Satanás, ele enganou, inverteu aquela verdade. E literalmente, quando eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles acabaram o quê? Morrendo. Morrendo em espírito, né? Exatamente. Não era do pecado. Não era uma morte literalmente morrer, né? Exato. Tipo, do fato deles simplesmente vão comer o bagulho e vão cair, né? Exatamente como tu falou. Assim, cara. Ficou muito bem explicado, ficou muito bom, cara. Bom, seguindo, vamos ver aqui que eu me perdi exatamente. Foi bom. Estamos no versículo 5 e 6 agora. Que diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Verdade. Na indagação sobre isso que eu pensei agora, assim. Como na minha Bíblia está escrito, porque Deus sabe que no dia em que comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E realmente, se for parar para pensar de uma forma, eles foram conhecedores do bem e do mal mesmo sem perceberem. Porque eles conheceram o bem, que era Deus, era o bom de tudo aquilo, e conheceram o mal, que era o pecado, que era o... esqueci a palavra agora, mas que era não a desobediência, que é um pecado. Entendeu? A dúvida, tu acha? Tipo, eu acho que na hora, assim, eles realmente conheceram o bem e o mal nisso. Claro que eu não vou falar que eu tô do lado do capeta pra pensar nisso, tá ligado? Mas, tipo, se for pensar assim, realmente eles foram conhecedores do bem e do mal, como a serpente disse. Porque eles conheceram o bem, que era Deus, e conheceram o mal, que era o pecado. Exato. Mesmo sem perceberem no momento, né? Eles só foram perceber a burrada que eles fizeram um tempo depois que as vestes foram embora, mas eu não vou me estender no que a gente não falou. Eu posso falar uma questão, mais uma coisinha? No verso 6, Diga. e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido também, e ele comeu com ela. Eu quero frisar nessa parte, mano. Essa parte que é que nem o martelo do Thor, tá ligado? Um bagulho, socão. se cair da tua cabeça, pô, É um socão. esmilhagou. Olha só, mano. Nicolas Oliveira. Nicolas Oliveira. Nós somos Oliveira. Os dois. Olha só que interessante esses dois versículos. Cara, tá falando sobre o quê? Deus, ele falou que não é para chegar perto da árvore e não chegar perto da árvore e não olhar para a árvore, não fazer nada que seja para chamar a atenção da árvore. Ou seja, quando a Eva, ela chega perto da árvore, automaticamente a serpente induz ela a comer. A serpente não come o fruto, mas induz a Eva a comer. Quando ela come o fruto, sabe o que acontece? Não acontece nada. Não acontece nada. Literalmente não acontece nada. Ela não morre. Sabe por que ela não morre? Porque, se tu for ler desde Gênesis, Deus, ele deu ou dá uma palavra meio que metafórica. Deus deu uma chave para Adão. Essa chave, que é metafórica, essa chave é autoridade sobre o mundo. O reino de Adão era a terra. Imagina só, o ser humano reinar sobre a terra. Esse era o primeiro rei. O primeiro rei sobre a terra era... Claro que não está literalmente na Bíblia que ele era um rei, mas ele governava a terra, ele lavrava a terra, ele cuidava da terra. Então a terra era dele, entendeu? O jardim era dele. Então quando a Eva, ela comeu o fruto, ela ouviu primeiramente a voz da serpente, induzindo ela, que, cara, é bom, tu vai ser como Deus. Cara, a Eva, se eu fosse como Deus, eu poder ajudar, vou poder adorar a Deus que nem Adão. Ou seja, ela viu que a árvore era desejável, agradável, sabendo que Deus falou não para chegar perto, não comerás e não chegar... Cara, fica longe, é coisa ruim, não é legal não. E Eva, ela viu que era agradável. Então foi através do quê? Da dúvida. A dúvida, ela despenca a nossa fé muitas vezes. E ela viu que era agradável para se comer, pegou o fruto e levou para o seu marido para ele comer. Cara, agora eu vou ter que falar um pensamento profundo que não é nem meu. É um pensamento de um certo judeu. De vários judeus, na verdade, sobre a Torá oral. Ela menciona assim, que Adão, ele comeu ciente. A Bíblia também fala que ele comeu ciente desse fruto. Só que ele comeu para adorar a Deus.
Como assim? Pô, ele pecou pra Deus? Cara, ele pecou porque a Bíblia fala aqui, né? Tá falando, se tu comer, tu será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Adão, ele só comeu fruto, segundo o pensamento da Torá oral, que ele comeu pra poder entender melhor a Deus e, cara, entregar a Deus de uma forma de adoração mais excelência pra Deus. E Deus não queria nada de Adão dessa forma. A Bíblia menciona que Adão era perfeito pra Deus e Deus descia todo final da tarde para conversar com Adão e Eva. Só que através de uma serpente astuta, que estudava Adão e Eva o tempo todo, conseguiu derrubar os dois. Então, cara, a Bíblia menciona que Adão comeu ciente esse fruto. Mas segundo a Torá oral, segundo os judeus, menciona assim, que ele comeu ciente, porque achou que ele comendo o fruto, ele conseguiria entender melhor a Deus e adorar a Deus de uma forma diferente, para agradar a nosso Criador. Pensar de uma forma assim, tá ligado? Cara, tipo, o cara pecou pra tentar adorar a Deus, mas ferrou tudo, né? O cara é muçulmano. Olha lá, Hagibá. Chegou, tipo isso, explodiu, né? Acabou o planeta. E através... Bezerrinho que tava deitado no leão já virou comida, já. Nesse nível, tá ligado? Mas, cara, é tipo isso, entendeu? É isso, mano. Tem mais coisa? Vamos... Cara... É mais sobre a queda, né? Sobre a queda, pra mim, acho que é o suficiente. Já tá tudo explicado certinho, o que foi a queda, como é que foi. Se tiver dúvida, entra no Insta dele. Verdade. Cara, comenta aí na... Manda um direct, comenta aí. Meu. Qualquer coisa que você tiver dúvida aí, meu. Qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa, eu vi alguma coisa sobre Gênesis em outros livros, que nem diz, tem alguns outros livros que fala. Verdade. Tipo, eu esqueci o nome do profeta agora, que ele cita várias vezes a criação, sabe? Eu esqueci o nome agora. Tem um que cita, se não me engano, na Bíblia. Sim. Ele cita como na criação, não sei o que, e daí vai falar. Não, não recordo. Eu não tô lembrado aonde exatamente, mas eu sei que ele fala assim. Não lembro se era um profeta ou se ele era um... Eu esqueci agora a palavra. eu tô me dando um branco agora as palavras, assim. Tanto tempo gravando, fazia tempo que eu não gravava, pelo menos tanto tempo, né? nunca falou junto, então o bagulho... Tamo indo, né? Primeira vez aqui, o cover. Mas, pessoal, pô, curte o... verdade. Curte o vídeo. Mano, se inscreve no meu canal, se inscreve no canal dos Pensadores Democráticos, velho. Cuidado com o botão do like e fala queima. Verdade, queima esse botão. Queima esse botão do like. Tá louco? Se você tiver 3 contas, queima esse botão com as 3 contas. Queima. E dá curte. Pessoal, o Nicolas realmente, ele se esforça, ele estuda, ele lê. Certeza, cara, mano. ele se esforça, entendeu? Não sei se tu quiser compartilhar até o teu número pro pessoal ver o teu... Na verdade é mesmo, né? O cara tem uma conta do próprio WhatsApp, né? Do pessoal ver as publicações além do... verdade, mas uma assim, boa. Eu só não tenho exatamente, ó o estudo, ó galera, ó o estudo. É muita... Tudo escrito aqui, ó, toda errado. Tudo arriscado. Quem vai ler essa Bíblia não entende nada de tanto risco que tem nessa Bíblia. Cara, curte. O cara é estudioso, o cara se dedica, ele coloca vídeos, os vídeos deles estão ficando sensacional. A batalha espiritual, sobre... Cara, os vídeos deles são excelentes. Até se vocês têm curiosidade sobre som, o cara também explica, toca um pouquinho, dá um solinho de guitarra. Com certeza, hein. Pessoal, curte, tá? O cara é sensacional, é fenômeno. Se vocês quiserem. E já entrando nisso, a gente falou sobre a serpente, né? A gente falou sobre a serpente, a gente falou sobre Lúcifer. E aí a gente falou sobre Lúcifer, a gente falou o capeta, o demônio, dragão. Daqui a pouco a gente olha pela janela e vê um olhinho vermelho ali, a gente não sabe porquê. É um drogado, né? Aí dá ele chamar PE, né? Bate com o pé. Enfim. Eita. Opa, verdade. Enfim. A gente tá falando sobre Lúcifer, mas por que Lúcifer tava na Terra, né? Por que ele virou uma serpente? Pois é, né? Por quê, né? E, cara, Lúcifer não era um anjo? Né? Não era um anjo. Então um anjo pode virar uma serpente? Pode se transfigurar? Transformações. Metamorfose? Será Goku, mesmo? Naruto. Enfim, se você tem curiosidade e quer saber mais sobre Lúcifer, vai sair a segunda parte, por assim dizer, dessa nossa temporada no canal do Pensadores Democráticos. Não vai sair ao mesmo tempo, esse vídeo vai ser gravado um pouquinho depois, é claro. Tem que ter um pensamento, toda uma edição. É verdade. Um negócio completinho para o vídeo ficar bom, para vocês gostarem, tá ligado? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal de novo. E é isso. Tchau, tchau. Alô. Tchau.